Faire face à l'urgence climatique est au cœur des discussions mondiales. Les gouvernements et la société se mobilisent pour empêcher la dégradation de l'environnement, protéger la diversité et réduire les gaz à effet de serre. Cependant, le taux de déforestation continue d'augmenter, en particulier dans les forêts tropicales comme l'Amazonie. Au Brésil, le biome amazonien représente un territoire de près de 10 fois la taille de la France. Cet écosystème essentiel est encore aujourd'hui menacé par l'exploitation forestière illégale, l'agriculture, l'élevage ou l'exploitation minière. La protection de la forêt d'Amazonie est directement liée à un changement d'élevage bovin produit par les 390 000 fermes qui occuperaient cette région, avec près de 90 millions de têtes de bétail pour une population de 30 millions d'habitants. Et ce numéro ne cesse de croître. Nous allons chercher à connaître les initiatives menées pour lutter contre la déforestation auprès d'acteurs qui travaillent en lien avec cette chaîne de production. Partons sur le terrain en Amazonie, dans l'état du Pará, au cœur du sujet, à la rencontre de Mauro, éleveur à la recherche de solutions. Oi, Mauro! E aí, Ana? Finalmente! Tudo bem? Tudo, e você? Prazer enorme. Bem-vindo. Muito obrigada. Custou achar a nossa Tailândia brasileira? Não foi fácil, mas aqui estamos, né? Vamos sentar? Vamos! Eu tenho pecuária no meu sangue, na minha veia. Meu avô foi pecuarista e meu avô desbravou Mata Atlântica, nós somos de Minas Gerais, e o meu pai veio para o Pará, comprou a primeira propriedade aqui em 1975. Então o meu pai desmatou floresta amazônica. Eles usavam de um modelo muito extrativista e só vivendo, na verdade, dos recursos naturais. Então você desmatava e plantava capim e usava, extraía todos os recursos naturais, e quando aquela terra aí estava muito pobre, você partia para poder fazer novas aberturas. Então esse ciclo me incomodava. Então de lá para cá eu venho diminuindo área e aumentando produção. Então, por exemplo, paradigmas, coisas que as pessoas têm muito medo, como rastreabilidade. Rastreabilidade, nesse modelo que eu trabalho, ela é fundamental. Outro quesito, que é essa questão, vamos dizer, do indireto, que é o meu fornecedor. Eu preciso de saber quem são os meus melhores fornecedores. Então, se eu não tiver esse monitoramento, se eu não tiver isso, fica complicado para eu trabalhar. E a gente tem, por exemplo, propriedades aqui que eu acho que são campeãs a nível de Brasil em produtividade. Nós temos muita coisa boa. Infelizmente, também temos o lado pior, aonde nós estamos, num estado que tem o maior nível de desmatamento ainda do Brasil. Il achète du bétail des fermes en direct, qu'il engraisse sur sa ferme avant de la vendre des abattoirs. La traçabilité lui permet de connaître l'origine du bovin et de s'assurer que la ferme n'est pas liée à la déforestation. C'est l'histoire de l'Amazonie depuis le début de son occupation dans les années 70. Appelons une ONG qui étudie et travaille sur les causes de la déforestation pour en savoir plus. Oi, Marina, tudo bem? Qual o objetivo do programa Boi na Linha? Você pode me falar um pouco, por favor? Junto com o Ministério Federal e as ONGs brasileiras, nós montamos o programa Boi na Linha para harmonizar realmente de forma ampla e em escala todas essas regras de controle. A primeira regra é eliminação do desmatamento na cadeia, não comprar carne, gado de áreas de terra indígena invadidas, propriedades que possuem trabalho análogo ao escravo. Todos os atores envolvidos pedem regras claras e harmonizadas para facilitar esse monitoramento e auditoria desse processo de compras. Outro benefício que o Boi na Linha traz é a inclusão de novos frigoríficos que ainda não estão envolvidos com esses compromissos. A intenção é que, junto com o Ministério Público, a gente consiga trazer os frigoríficos menores, porque se a gente tem só alguns comprometidos e outros não,
pode ocorrer um vazamento dessas compras com desmatamento. Os principais atores, o grande foco do Boi na Linha é o produtor rural e os frigoríficos, principalmente. Né? Porque os frigoríficos assinaram um acordo com o Ministério Público, chamado TAC da carne, de não comprar mais carne de áreas desmatadas. De 132 frigoríficos ativos, né, hoje na Amazônia, que compram carne desse bioma, 100 deles já assinaram o TAC. E mais de 50 deles já passaram pelo processo de auditoria. Existe um outro elo que ainda não está dentro desse programa, que são os fornecedores indiretos. O que são esses fornecedores indiretos? São aqueles no início da cadeia. Então, a cadeia da produção de carne bovina no Brasil, ela começa com a produção do bezerro, né, quando o animal nasce, depois é passado para um novo elo, que é a recria, onde o bezerro ele é desmamado, né, e começa a crescer, e depois a fase final, que é a engorda e a terminação. Essa engorda e terminação é o que a gente chama de fornecedor direto para o frigorífico. Esse fornecedor direto está dentro do programa Boi na Linha, então as suas áreas estão sendo monitoradas, mas os fornecedores indiretos que estão no início da cadeia ainda estão fora. A intenção, então, da sociedade civil é que esses fornecedores indiretos, lá no início da cadeia, desde o bezerro, comecem a entrar no programa para a gente ter a cadeia completa de produção de carne livre de desmatamento. Imaflora a développé des règles de contrôle communes à tous les acteurs de la filière afin de surveiller les fermes. Ces critères permettent de déterminer si une ferme est liée ou non à la déforestation, légale ou illégale. Ces critères conditionnent l'éventuelle réintégration d'une ferme à la chaîne d'approvisionnement. Parallèlement aux défis et aux évolutions de la production, la filière bovine au Brésil continue de croître, atteignant en 2020 près de 30 millions de têtes abattues avec un pourcentage croissant pour le marché international. Le président de l'ABIEC, l'Association brésilienne des industries d'exportation de viande, s'entretient avec nous à ce sujet. Oi, Camardelli, tudo bem? Muito obrigada por me conceder essa entrevista. E quais que são os principais países importadores da carne brasileira hoje? É importante citar que dentro da produção de carne brasileira, 76% é vendido no mercado interno e a gente exporta só 24%. No último ano, né, especificamente citando a Europa, nós exportamos 100 mil toneladas e nossos principais mercados hoje é China, Hong Kong. Me conta, por favor, o que faz a ABIEC? A ABIEC hoje colabora com o governo em 8,5 bilhões de dólares de exportação. Somos responsáveis por 99% das exportações brasileiras e nós contamos hoje com 185 frigoríficos específicos, né, dentro da legislação brasileira, nesse quadro de exportadores. O setor de exportação hoje colabora com 10% do PIB brasileiro. Temos aproximadamente 2,5 milhões de propriedades rurais. E qual que foi a evolução da produção de gado, particularmente na Amazônia? Dentro do bioma amazônico, o percentual e a proporção de abate de número de animais, digamos assim, continua em 27%, né? E o dado relevante nesse sentido é que a nossa produção aumenta, né? E a nossa área de exploração ela vem diminuindo ao longo do tempo. Quels sont les changements proposés pour cette chaîne complexe de l'industrie bovine? De quelle technologie disposent les éleveurs pour travailler en confiance en achetant un bétail dont la provenance est connue et certifiée? Nous allons à la rencontre de Jordan, qui a mis en place un système de géomonitoring par satellite des fermes pour contrôler leur éventuel lien avec des foyers de déforestation. Então, Jordão, me conta como é que esse sistema de geomonitoramento funciona. O sistema funciona como um hub, né? Então você pega todas essas informações públicas que estão nas bases da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente, informações de trabalho, de lista de trabalho. Daí você analisa o protocolo, né, o protocolo de legalidade, e você utiliza essas informações para fazer as análises em tempo real, praticamente, porque você não pode deixar ele esperando se ele está dependendo daquela resposta para adquirir matéria-prima para o processo industrial. O benefício hoje ele é enorme, né? Se atribui à indústria, né, uma pegada de carbono menor,
porque compra animais, compra matéria-prima industrial de fazendas que não desmatam e não emitem carbono por desmatamento e queima. Você percebe um maior interesse dos grandes bancos em financiar, em conceder crédito, em relacionamento com essas empresas que utilizam e que têm bons resultados. Você percebe o relacionamento com o varejo melhora, né? O varejo, quando busca novos fornecedores de carne, sempre vem um questionário perguntando, né, qual sistema que usa, qual foi o resultado das últimas auditorias. O curtume é a mesma coisa. Então, eu acho que o benefício ele é total para a indústria, né? Porque está ganho para todo mundo. Isso é um ganho assim, para a sociedade em geral, né? Tanto um ganho financeiro, quanto um ganho ambiental, quanto um ganho social. Les outils de géomonitoring sont utilisés par les abattoirs pour s'assurer que les bovins ont été élevés sur des fermes qui ne sont pas liées à la déforestation. Nous sommes de l'autre côté du Brésil, à 6 000 km de l'Amazonie, à Piracicaba, une petite ville située à quelques kilomètres de São Paulo. Retrouvons Marina dans les locaux de l'ONG Imaflora pour en savoir davantage sur sa contribution dans la conception des règles de la filière et du développement d'outils de traçabilité du bœuf. Ana, tudo bom? Tudo bem, finalmente! Que bom que você chegou, bem-vinda! Obrigada! Como foi de viagem? Foi ótimo, muito obrigada por me receber aqui. Bem-vinda ao Imaflora, aqui nossa sede em Piracicaba. Essa sede já tem quase 20 anos, né? Que tem energia solar, tem os nossos cafés certificados, todas as madeiras são de origem controlada, sem desmatamento. Então aqui conta um pouquinho da história da instituição, dos valores da instituição que a gente carrega para a Amazônia, para o Cerrado, né, para a Caatinga, Mata Atlântica. Quais são os desafios para que esse processo caminhe para uma visão mais inclusiva e não punitiva? Existem 2 caminhos importantes que precisam ser traçados daqui para frente, né? Um deles é o maior comando e controle pelo governo federal e o governo estadual integrados. É ilegal desmatar. Esses produtores que estão desmatando ilegalmente precisam ser controlados. Então, uma maior força política do governo federal integrado com os governos estaduais. E um outro caminho são esses produtores entrarem nesses programas das empresas, dos frigoríficos, do varejo, apoiados pela sociedade civil e Ministério Público, que monitoram esse desmatamento, que apoiam o produtor a se adequar ao Código Florestal, às leis florestais do Brasil, e assim eles se integrarem na cadeia, numa cadeia limpa, sem desmatamento, sem trabalho escravo e com uma redução de emissões de gás de efeito estufa. De retour chez Mauro, j'ai eu envie de lui demander quelles étaient les difficultés qu'il pouvait rencontrer avec ses producteurs en direct. Allons le retrouver. Mauro, eu queria que você me contasse quais são os principais desafios para manter um negócio rentável e sustentável para os produtores. A produtividade é fundamental para trazer a lucratividade. Agora, a sustentabilidade, nós temos que entender que quanto mais eu for produtivo nessas áreas que estão abertas, a maior a chance de eu proteger as florestas. Então, eu só consigo proteger florestas quando eu produzo bastante aqui nessas áreas. É um novo modelo de riqueza. Na minha visão, a maneira inteligente de gerar sustentabilidade é essa da reciprocidade, né? Então eu vejo que quanto mais eu cuido do meio ambiente, mais a natureza cuida de mim. E sem a gente esquecer que nisso tudo está o social. Quando eles extraem muito, começam a produzir muito pouco. Aí eles começam a fazer o extrativismo no social, porque aí ele não pode pagar bem o funcionário. É o ciclo da pobreza. Então você tem a terra pobre, os seus animais ficam pobres, as suas pessoas ficam pobres e o dono também fica pobre. Ou, às vezes, só o dono ganha enquanto todos os outros ficam pobres. Me conta qual é a sua relação com essas entidades, sociedade civil e ONGs, e como que elas colaboram com o desenvolvimento do seu processo produtivo. A sociedade civil eu enxergo como meu cliente. As ONGs, não só elas, também como as universidades, elas são fundamentais porque elas me trazem os pesquisadores e com isso vem a ciência, que eu acho que é fundamental para a melhoria do meu processo produtivo. Je vais contacter une autre ONG internationale cette fois. Elle est présente depuis plus de 25 ans au Brésil et travaille à différents niveaux de la filière pour l'améliorer. NWF s'est aussi penchée sur les problèmes liés aux producteurs en direct. Grâce à son outil Visipec, elle connecte les fournisseurs directs et indirects
pour faciliter la prise de décision lors de l'achat de bétail. Oi, Francisco, tudo bem? Obrigada pelo seu tempo em conversar comigo. Me conta como é que funciona o projeto Visipec. O que vocês vêm desenvolvendo e contribuindo? O Visipec visa responder justamente a essa pergunta, né? Habilitar os frigoríficos a olhar quem são os demais elos, os fornecedores indiretos na sua cadeia de suprimento. Ele funciona a partir do cruzamento de bases de dados públicas que não conversam entre si. Ele cruza essas duas bases, gera uma informação para o frigorífico e possibilita que o frigorífico então passe a monitorar as fazendas fornecedoras indiretas e responder ao mercado sobre os critérios socioambientais que ele utiliza nesse monitoramento. A NWF ela ajudou desde o princípio nas pesquisas e atualmente nós trabalhamos em parceria com frigoríficos e varejistas de todo o Brasil para a implementação em larga escala dessa ferramenta e a utilização de regras comuns a todo o mercado para que nós possamos avançar no monitoramento da pecuária brasileira. Você tem os protocolos, você tem as exigências e você tem a possibilidade de analisar as fazendas que você vai comprar seu bezerro, né? O indireto da indústria no caso, vai melhorar a questão socioambiental da sua cadeia toda e aí você vai conseguir fechar, né, no seu indireto a rastreabilidade desde a origem do indireto até a sua fazenda e depois, quando você fornecer para a indústria vai usar a mesma tecnologia. Entre sociedade civil, o terceiro setor, as ONGs e o governo, eles sempre querem, né, essa questão, por exemplo, do indireto, todo mundo sempre quer isso. Só que ninguém sabe o tamanho do imbróglio disso. O tamanho do problema. E o que eu quero é uma segurança que eu vou passar para o meu cliente. A maioria dos pecuaristas, eles têm uma resistência muito grande a fazer isso que nós vamos fazer, a pesar os animais. Grande parte deles falam que essas pesagens prejudicam no ganho de peso dos animais. Mas a rotina, vindo direto e trabalhando bem esses animais, aí é normal para eles. É interessante quando você vê a tranquilidade, tá vendo? Que ele entra, aí ele vai com esse bastão, ele vai ler o número do animal, aí sai no computador, aí qual que é o ganho? O ganho da vida toda é 778 gramas. Agora tem que ter treinamento com os vaqueiros, você vê, não tem gritaria, não tem, é um negócio que é calmo. Você me mostra agora aquela área de reflorestamento que você falou? Agora nós vamos lá. O que mais te motiva e te... Olha, sinceramente, agora, nesse minuto, é o resultado. Os produtores, né, eles têm muita raiva de floresta porque eles acham que a floresta é um empecilho para o negócio deles. E, na verdade, você pode fazer disso aqui uma área produtiva. Então, aqui é uma trilha, a cada 6 metros tem uma árvore dessa plantada por nós, e são só essências nativas. O que te emociona mais nessa natureza toda, Mauro? Eu tenho uma paixão pela biodiversidade e todo o meu trabalho é focado em minimizar o impacto na biodiversidade. Eu não tenho isso aqui por legislação apenas. O que eu quero fazer nisso aqui? Agregar valor no meu produto, naquilo que eu produzo lá. Eu não tenho o viés ambiental. Você entendeu? Mas eu sei que todos os meus clientes têm. Então eu acredito que mais de 80% ou 90% dos meus clientes querem isso aqui. Acham bonito isso aqui. É possível produzir e conservar. Uma Flora tem muitos exemplos em escala já que é possível manter a floresta em pé com projetos de extrativismo de produtos da sociobiodiversidade de forma sustentável e também aumentar a produtividade das áreas que já estão abertas, onde a conservação e a produção convivam de forma harmônica e se tornem dois lados de uma mesma moeda. Esses pequenos produtores, eles são pequenos, mas são muitos. São eles que sustentam o grande.
na questão de fornecer a matéria-prima, de fornecer o bezerro. Então, se eu não ajudo a essas pessoas que fazem a matéria-prima para mim, se eu não ajudo, se eu não vou melhorar a vida deles, cada dia eu vou dificultar o meu negócio. A partir do momento que a gente coloca esses critérios, né, e esses critérios são legais, né, existe uma lei brasileira, que é o Código Florestal, que é o mais excludente, o mais responsável do planeta, né? Então isso é muito importante, né? A gente mudar esse paradigma, mudar o discurso que a Amazônia não é lugar para se produzir, que a Amazônia, né? Porque já existe a produção, já existe a população, já existe a agropecuária. Por exemplo, o mercado francês, né? Que é um mercado extremamente exigente com relação a combate ao desmatamento, a menores emissões de gás de efeito estufa, a relações sociais, né, entre empregados, entre povos tradicionais, que eles venham buscar os produtos, né, da Amazônia, principalmente a carne, né, porque ninguém vai parar de produzir na Amazônia porque o bom mercado não busca. Então, quanto mais o bom mercado, né, fechar os olhos, virar as costas para o produtor da Amazônia, né, mais esse produtor vai ter que buscar mercados menos exigentes e que vão se importar menos com esses critérios legais e sociais, né, para obtenção do produto. E a gente pensa que esse pessoal tem que ser agraciado pelo mercado, porque esse pessoal é que vai ajudar a salvar a Amazônia.